Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma videoaula, né? Antes de iniciar o conteúdo, dois avisos importantes. Na próxima videoaula, que vai acontecer na próxima semana, na videoaula não, na videoconferência da próxima semana, a gente vai realizar uma avaliação, tá bom? A avaliação, ela vai ser sobre a unidade 3. Tá bom? Então, a aula de hoje, da videoaula, ela vai ser uma revisão dos conteúdos que a gente vimos nessa terceira unidade. Então, fiquem atentos, tanto aos conteúdos que vão serem abordados ao longo dessa videoaula, como também na indicação de leitura. Como de costume, a gente costuma fazer uma avaliação de uma unidade inteira, né? Então, temos aí disponíveis ainda no portal todas as videoaulas referentes a essa unidade. Hoje a gente vai fazer uma videoaula um pouco mais resumida de cada um, mas vocês vão entender a colocação de importância de cada tópico que vai ser citado. E estudem pelo livro de vocês, tá bom? Não esqueçam, anotem aí na agenda de vocês que próxima semana, durante a videoconferência de geografia, vai ser uma prova, tá bom? Lembrando, unidade 3. Então, prestem atenção a todos os detalhes da aula, anotem as dúvidas, reassistam os vídeos passados anteriormente, tá bom? Mas não fiquem com dúvida. Lembrem-se que essa é a primeira nota aí do segundo bimestre de vocês. E para vocês terem uma pontuação desejada, é necessário estudo, tá bom? Então, vamos lá. A nossa unidade 3, ela fala sobre a população brasileira. E aí, como a gente já viu antes, ao longo dessas videoaulas que a gente vem tratando ao longo dos dias, a gente viu a população brasileira desde seu início até a formação atual que a gente tem, não é verdade? Então, veja, a origem do povo brasileiro. Quem dá início a essa história, a esse continente? De praxe, os povos originários, não é? E aí, sendo os povos originários os primeiros a começar a cultuar suas identidades, a cultivar esse solo, porque eles são tão esquecidos dentro da história. A marca dos indígenas, né, dos povos originários, como professora costumo chamar, e já expliquei a vocês o motivo, os povos, os povos originários do nosso país, eles existem numa missão de manter as tradições do nosso continente, né? Das nossas raízes mais antigas que existem nesse país. E ao mesmo tempo que eles existem para isso, eles também existem como membros de grande importância como símbolos nacionais do nosso território. E aí veja o que acontece. Temos de início na nossa história os índios, que quando os portugueses chegam aqui, são os primeiros que eles se deparam, são os primeiros povos, são tidos por esses portugueses como povos atrasados, por não saberem usarem objetos mais desenvolvidos nem tecnologicamente, industrialmente, para aquele século. Ele vem abordando várias técnicas de defesas, porém primitivas, várias formas de cultivo que também foram julgadas como primitivas, justamente por não ter a presença desse desenvolvimento cultural que Portugal já tinha durante esse período. E é o que é que acontece. Os portugueses, eles se montam em cima não é nem uma indefesa, é de uma inocência, em cima da inocência indígena, para fazer aí tanto o uso da sua mão de obra, quando os índios, os povos originários, são tidos como escravos, como também eles são, como é que eu posso dizer a palavrinha para vocês entenderem melhor? Eles são explorados dentro do seu próprio território, dentro das suas próprias terras. É importante ser dito que
lá no século 1500, né, no ano de 1500, o Brasil não tinha suas divisões de terras, que dizia tal região pertence a tal tribo, aldeia indígena, essa outra a outra. Não. Eles viviam num território no qual eles ocupavam e eles respeitavam os limites que era dado entre uma tribo e outra. É a mesma coisa que eu respeito o muro do meu vizinho, igual ele respeita o meu. Né? Temos aí os nossos limites de terras, que aqui na rua a gente usa, né? Que a gente tem como um muro dividindo. Mas em muitos e muitos outros lugares, principalmente em áreas rurais, não é necessário existir cercas, porque cada dono conhece o seu limite, né? Então a mesma coisa acontece com os povos originários diante de suas aldeias. Eles não iam invadir uma aldeia, sendo que eles tinham a deles e eles se respeitavam. O respeito que um dava ao outro era múltiplo, era o termo reciprocidade. Quando os portugueses chegam, eles não querem saber quem são esses povos, o que é que eles defendem. Não, eles não têm essa preocupação. Eles querem ocupar o nosso território, eles querem jogar aí o meio de exploração em cima de nossas matérias-primas, das nossas riquezas naturais. E aí, quando começa-se a fazer esse meio de exploração, começa também a vir aí o processo colonial. Começa a trazer capitanias com várias famílias, claro, essas famílias parentes do rei, que começam a ocupar, aí sim, é quando se existe as limitações de terras, né? Principalmente a quem pertence essa terra. E aí começa a vir a ocupação desses portugueses em solos brasileiros e começa a se apropriar dessas terras. E aí é quando começa a denominação que agora existe em donos. Todo esse sistema de exploração e de apropriação de terras acaba que mudando a história do povo, dos povos originários. Né? Como eu disse antes, logo no início, eles passam por um processo de exploração escravista, assim como também de culturas, né? Isso. E aí, mediante toda essa imposição portuguesa, né, de ocupar, de colonizar essas terras, vem a necessidade de funcionários, porém, funcionários não muito satisfeitos. É quando vem a presença dos povos africanos. É quando temos o nosso primeiro, melhor, primeiro não, nosso segundo processo migratório. E aí você já vem estar perguntando por que o segundo? O primeiro se dá pelos portugueses, quando eles trazem os seus parentes para ocuparem as terras e colonizar. Temos aí o primeiro. O segundo se dá quando esses familiares, quando esses descendentes de portugueses começam a colonizar o Brasil, e aí vem a necessidade de mão de obra. E nesse tempo, nesse período de tempo, quem estava trabalhando de graça eram os escravos, ou melhor, os escravizados, conhecidos mundialmente por africanos. Chegavam embarcações e mais embarcações carregadas tanto de outros produtos comercializados, como principalmente a mão de obra escrava. Né? E aí começa a dar continuidade às transformações sociais do nosso país. O nosso país, desde então, né, aí com a chegada dos portugueses, eles vêm aí com a desigualdade social escancarada, onde o povo que é originário dessa terra, eles não têm autonomia para se defender daqueles que se julgam mais poderosos e donos de tudo. E aí vem, em segundo plano, os escravizados. Melhor, não é nem em segundo plano, é numa segunda etapa. Os escravizados, que são forçados a trabalhar de formas subhumanas, não, subdesumanas mesmo, para dar riquezas a esses que vêm de fora e mandar também essa riqueza para fora do Brasil e sim para Portugal. Então veja, a história dos povos originários do Brasil, eles são entrelaçados nesses dois pontos. Quando eles já existem, quando chegam os portugueses e a influência que esses portugueses fazem diante dessas terras, né? E aí, depois que se estabelece uma sociedade civilizada, entre aspas, fazendo uso de mão negra como escravos, e os índios sendo domados por portugueses,
vem a necessidade de colonizar, de ir avante no território brasileiro, de expandir o sistema exploratório e assim também como ocupacional desse território. E aí quando chegam os imigrantes, esses imigrantes eles não vêm da África, não. Eles vêm da Itália, eles vêm do Japão, da Alemanha. Então veja, todo o processo de misticismo que a gente tem na nossa cultura brasileira, da variação de heranças que a gente tem aqui presente no nosso país, se dá justamente a esse processo. Desde a chegada dos portugueses, até a trazida, né, aí dos povos africanos, como também a vinda voluntariosa de imigrantes, que aí esses imigrantes são chamados de imigrantes porque tiveram a livre e espontânea vontade de escolher vir ou não, né, para o Brasil. E aí quando eles decidem a vir, eles começam a ser chamados de imigrantes. E quem são esses imigrantes? Alemães, italianos, japoneses. E começa a se formar uma nova estrutura social brasileira. A população começa a ter mais características de uma diversidade maior de cultura, não só dos povos originários como era antes. Indo mais adiante, vem aí a distribuição da dinâmica da população. Então, veja, logo quando começa o processo de colonização no Brasil, as primeiras áreas ocupadas é justamente a área litorânea, né? Tanto pela facilitação de pontos de acesso, como também de rotas comerciais. Afinal de contas, são através dessas rotas marítimas, né, que tem as muitas idas e vindas de pessoas, como também de mercadorias. E aí, o que acontece? As primeiras áreas que têm uma maior intensificação populacional são justamente essas áreas. E aí, decorrendo com as tomadas do século, o século vai avançando, começa aí vir a ocupação de outras áreas, que também começam a vingar pelo sistema exploratório, né? Mas que acaba que trazendo como uma consequência dessas idas e vindas por exploração, a ocupação desses lugares diante de algumas famílias, né? Algumas famílias que venham só mesmo para trabalharem, acabam que decidindo ficar, né, nesses lugares, por permanecer nesses lugares. E aí a gente dá início aí a uma contagem também desse incremento populacional. O que antes era reservado apenas à fachada litorânea, quando começa a vir aí, principalmente lá para os lados de Minas, que descobre o ouro, né, vem a descoberta do ouro, é quando os imigrantes chegam no nosso continente com maior intensidade. E aí, diante desse crescimento populacional, é necessário, né, desde então, vindo aí para um sistema mais atualizado de organização social, vem a questão do crescimento populacional baseado no recenseamento. E o que é esse recenseamento? São também conhecido popularmente como censo, que tem aí a quantidade de pessoas que habitam o Brasil nos dias atuais. Esse censo ele é feito através do IBGE, né? Instituto Brasileiro de Estatísticas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, esqueci de geografia, é o mais importante, tá vendo? E aí, através do censo que o próprio IBGE faz, a gente consegue ter aí a nossa quantidade, tanto de habitantes no continente não, no país, como também nas regiões. E isso, claro, que dividindo aí entre escalas de idade e também por gênero, feminino ou masculino, tá bom? Quando se tem essas informações desses dados, a gente consegue saber o quê? Da taxa de crescimento dessa população, se ela é natural ou é vegetativa, ou seja, se ela vem, ou melhor, que ela é dominada assim, né? Crescimento natural ou vegetativo. Que significa o quê? Uma sociedade que ela tem um desenvolvimento, mas em determinado período do ano, ou a cada 10 anos, que é feita essa base de pesquisa, nem teve
tanto o índice de natalidade, né, de nascimentos, como também o índice de mortalidade foram pouco. Então, é como essa sociedade ela se mantesse estável, né? Temos também a taxa de natalidade, dá para a gente entender também se essa taxa de natalidade de bebês que nasceram ao longo desse ano, de um determinado período de anos, né? Aí, volto a dizer mais uma vez, de 10, já que essas pesquisas são feitas a cada 10 anos. Se o número de bebês que nasceram aumentou ou diminuiu, comparado aos últimos 10 anos anteriores. A mesma coisa, a taxa de mortalidade. Se a quantidade de pessoas que morreram foram maior ou menor, e em que faixa etária de idade, e em qual gênero se feminino ou masculino, foi que teve esse acréscimo. Quando a gente vem aí ainda na questão da estrutura etária e ocupacional, a gente vem trazendo aí a abordagem da expectativa de vida, né? E o que seria essa expectativa de vida? A expectativa de vida, minha gente, ela vem como um dos principais indícios de uma desigualdade social. Por quê? Quando a gente vê aí a situação da expectativa de vida de um gráfico, de uma população, por exemplo, aqui do Brasil, que a gente vê que crianças e adolescentes de determinadas regiões do país, elas acabam que passando por uma perca maior, seja em questão de qualidade de vida, como também educacional, isso é um alarme de uma desigualdade social. E aí, eu vou até enxugar esse exemplo. Ao invés de uma região, eu vou pegar dentro de uma própria cidade. A gente tem aí várias cidades, não só a nossa, mas em várias, onde um determinado bairro dessa cidade, ela tem fisicamente, né, o semblante de uma comunidade mais carente, que tem aí suas dificuldades financeiras, de qualidade de vida. Isso tudo é estampado. Assim como a gente também encara em muitas cidades, aí muitos bairros nobres, com famílias mais bem-sucedidas, com alto escalão de vida, com filhos estudando em boas escolas. E isso é um retrato de uma desigualdade social, né? Não é só porque um ganha mais do que o outro, não. Temos aí uma questão de desigualdade social na que nem todos as formas privilegiadas que uma pessoa de uma estatística salarial tem é igual a de um que tem uma redução menor no seu salário, né? Então, é a desigualdade social aí entre ricos e pobres, infelizmente. E que isso fica estampado na nossa sociedade das mais várias formas possíveis, seja de uma comparação salarial, seja de uma refeição que tem dia sim, dia não. Então, tudo isso são retratos aí que se estendem ao longo dos anos. E aí vocês devem estar se perguntando por que se arrastam de há muitos anos. A gente não precisa fazer uma linha temporal, né, para descobrir isso. Vou pegar um exemplo bem simples, que a gente já viu tanto nos nossos conteúdos, como também foi um dos tópicos abordados no início da aula, que é o sistema aí dos povos africanos. Eles vêm para o Brasil de forma subhumanas, né, escravizados. E aí, quando eles finalmente conseguem as cartas de liberação, né, as cartas de alforria, eles só por isso não conseguem ingressar no mercado de trabalho, assim logo de primeiro. Assim como também não conseguem ainda hoje. Muitos povos, principalmente aqueles que são tidos como de cores escuras, né, eles passam por muitas dificuldades sociais, seja para conseguir emprego, seja para ser aceito dentro da própria sociedade, só pelo seu tom de cor e porque o seu tom de cor dos seus ancestrais foram que foram explorados. E aí veja só que ironia do destino. Eles que eram para ter sido montados como heróis da nossa própria sociedade, já que quem praticamente construiu o Brasil foram eles, são os que são mais marginalizados aí na sociedade, infelizmente, né? E aí, isso são traços que eles carregam e que ainda
são armados como dificuldades até nos dias atuais. Vejam só, desde o século XV até o XXI, e esse ainda é um retrato de uma desigualdade social, né, aí, das múltiplas formas que o preconceito se reflete, né? E aí, dando continuidade aqui na questão da nossa estrutura etária e ocupacional, temos a questão das pirâmides, né? Que a gente viu já, né? A sua formação, que geralmente ela é uma pirâmide que oscila entre valores mais altos do que outro, que tem também a sua divisão de idade, tem também a sua questão de anos, né? De data, tem também a questão de gênero masculino e feminino, né? E todo esse conjunto de informações em uma pirâmide nos ajuda a entender melhor como funciona a nossa própria sociedade, a nossa própria população. E aí, dentro desse conteúdo de vocês, vem aí a questão da população economicamente ativa do Brasil, a dita PEA, né? PEA. E aí, o que isso quer dizer? A população economicamente ativa quer dizer que são pessoas que estão trabalhando, seja em informal ou formal, mas que têm aí sua cota de juros, né, pagas anualmente. E aí um exemplo disso eu, por exemplo, que trabalho na escola, eu tenho a minha carteira assinada, então eu pago, no caso a empresa, que é quando a gente assina uma carteira, é quem quita com os nossos impostos sociais diante o Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, né? Mas aí de muitas outras formas acontece. Por exemplo, Ivonete, a dona da escola, ela também paga uma reca de impostos por ela ter o seu estabelecimento comercial, que é a escola, né? Então, nós, tanto eu como Ivonete, somos aí uma pessoa ativamente na economia do Brasil, já que ambas temos os nossos empregos e somos reconhecidas diante dos nossos documentos. A mesma coisa pode ser um revendedor da Avon, por exemplo, da Natura, que tem ali seu CPF cadastrado no sistema de trabalho, através sim de uma venda menor, mas que faz a economia do nosso país gerar. A PEA significa pessoas ativamente, população economicamente ativa, porque é quem está fazendo os lucros do país gerarem aí e não ficarem parados na economia. Isso explicado em outros momentos. E aí, tanto essa questão da expectativa de vida quando a gente foca na desigualdade social, como também na questão da população economicamente ativa, a gente chega num tópico aí de migrações internas. E o que seriam essas migrações internas? São, minha gente, aqui na nossa região principalmente, por muitos e muitos anos ela foi conhecida como a região dos jovens que vão para o sul ou para o centro-oeste em busca de trabalho. O sudeste também entra no meio. Que durante muitos anos a nossa região não teve aí condições financeiras para manter tantos jovens e eles acabavam que viajando para outros estados para trabalhar e ajudar as famílias que aqui ficavam. Essa realidade ela não só percorre a história do nosso Nordeste, como também de muitas outras regiões aí do Brasil. Mas óbvio que o Nordeste ficou conhecido com o maior destaque, já que é uma das maiores regiões e que também levavam uma maior quantidade de imigrantes para outros estados. E aí tudo isso que acontece acaba que trazendo também uma transformação na estrutura social da sociedade brasileira, né, da população brasileira, onde saem muitas pessoas que moram na região para outras em busca de emprego, assim como também acontece a questão do êxodo rural, que muitas famílias saem dos campos para morar nas cidades, também em busca de trabalho, e tudo isso acaba que trazendo aí uma nova formação populacional. Uns lugares acabam que tendo mais habitantes do que outros, em consequência das necessidades, tanto físicas como também econômicas, de cada família, de cada ser que habita aí numa população. E aí, gente, por fim, mas não menos importante, a gente tem aí a questão dos indicadores socioeconômicos,
que é justamente na parte do conteúdo que foca nas desigualdades sociais, que é quando entra aí a questão das distribuições de rendas, né? E que dá ênfase aí às famílias que já têm uma longa história econômica no mundo, né? Principalmente dando ênfase aí em algum país, como no caso nosso, né? Que, infelizmente, devido à má distribuição de rendas, que, como dito nas aulas anteriores, é uma causa aí desde o período colonial, né, no nosso país, e que vem se intensificando cada dia mais e que cada dia mais é mais visível na nossa sociedade, né? Infelizmente, os fatores da desigualdade social estão sim interligados à questão aí da concentração de renda, né? São poucas famílias com muito e muitas famílias com pouco, E é uma realidade que não foge dos nossos dias e nem da nossa história, infelizmente. E que, claro, isso acaba que afetando na questão da mortalidade infantil, né? Porque nem todas as famílias têm rendas econômicas ou como investir na sua família para seus familiares terem uma boa qualidade de vida. E aí precisam esperar pelo governo, né? Tem também a questão do analfabetismo, que acredito eu que até inclusive durante a nossa videoaula que focou nesse tema, eu usei até como referência algumas crianças que abriam mão de estar na escola estudando para ter um futuro melhor, porque necessitavam estar trabalhando para ajudar suas famílias. Isso é um retrato da desigualdade. E aí, quando a gente vem para a questão de índice de desenvolvimento humano, né, que são aí as organizações que focam numa melhoria de uma qualidade de vida social, ela foca em 3 fatores, que a gente já trabalhou cada um deles, né, que é a questão da vida longa e saudável, né, dar oportunidades aí para as pessoas viverem cada vez mais. E claro que para isso é necessário uma boa qualidade de vida, principalmente quando se trata de saúde. Outro tópico, acesso ao conhecimento. O que seríamos nós sem um futuro e o que seria desse futuro sem uma educação, não é mesmo? Seja de iniciação básica até a níveis superiores. Acredito que para qualquer ser humano alavancar na vida, ser bem-sucedido, é necessário ter uma boa aprendizagem e também um padrão de vida. E aí esse padrão de vida, ele se restringe às coisas mais simples, que ao mesmo tempo, mesmo simples, são de grande relevância, como saneamento básico, uma educação pública de qualidade, uma saúde, um investimento de saúde público de qualidade. Todos esses fatores, eles ajudam as sociedades que vivem ali à margem da pobreza a se reerguerem cada vez mais. Claro, ofertas de emprego, né? A gente não consegue hoje em dia colocar um pão na nossa mesa se a gente não tiver um emprego para financiar a verba para comprar esse pão. Então, num jogo de sociedades, acaba que tendo várias formações, várias transformações, mas que mesmo que nesse peneiraço de várias e várias transformações, acaba que se retendo em uma única situação. Aqueles que começam numa estatística hierárquica, lá de cima, tanto em questão econômica como de qualidade de vida, ela vem se sobressaindo séculos após séculos aqui no nosso Brasil. Aqueles que começaram de baixo, alguns conseguem conseguem subir com grande sacrifício, mas esses que conseguem são poucos. E muitos, mas muitos daqueles que vivem à margem da pobreza permanecem e que deixam linhas históricas aí. É uma herança que se perpassa, infelizmente influenciada a questão, intensificando-se cada vez mais com a questão da desigualdade social, tá bom? Bom, para isso, encerramos o nosso conteúdo. Temos como leitura da página 88 a 111 para
dar uma revisada aí no conteúdo. A atividade da 114 a 115 para me enviar. Estudem, respondam a atividade e as dúvidas que foram surgindo, busquem tirar. Na nossa próxima semana, né, temos aí a nossa videoconferência e dela vai ser realizada a nossa avaliação sobre esse conteúdo. A população brasileira, unidade 3 do nosso livro didático, tá bom? Então, qualquer dúvida, me chame. Um grande cheiro e tchau, tchau.